Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula sobre direito de família e agora nós vamos falar sobre separação e divórcio, que são os dois institutos aí relativos à extinção do casamento. Na verdade, como a gente vai verificar, a separação não leva à extinção do casamento em si, apenas o divórcio é que faz isso. E nós vamos começar fazendo uma introduçãozinha aqui para tentar entender se a separação continua existindo no direito brasileiro. É muito importante fazermos essa introdução antes de efetivamente falarmos dos procedimentos que envolvem tanto uma como a outra, se é que esse é o caso. Digo isso, pessoal, porque o Código Civil, quando entrou em vigor em 2002, em 2003, né, que entrou em vigor, ele manteve a redação ou a dicotomia que foi criada em 1977 pela Lei 6.515 em relação aos institutos que levam à extinção do vínculo matrimonial. Na lei que eu acabo de fazer menção, se criou ou se trouxe, né, a figura de dois institutos, a separação e o divórcio. Vou resumir para vocês, pessoal, como é que funcionava, ou pelo menos como é que estava previsto nessa lei, e que foi reproduzido também no nosso Código Civil de 2002, para a gente entender, então, o status quo, né, o estado anterior, para depois a gente poder chegar naquilo que nós temos hoje. Muito bem. Funcionava da seguinte maneira. A separação é entendida como o instituto que leva à extinção da sociedade conjugal. E a sociedade conjugal, usando aqui a expressão que é do professor Flávio Tartucci, é o ente despersonalizado que congrega o casamento, os deveres relativos a ele, de fidelidade recíproca, consideração, respeito, e assim por diante, coabitação, e também as regras relativas a regimes de bens. Né? É como se eu tivesse dentro do casamento, imagina o casamento como um grande círculo, e dentro dele um círculo menor com esse conjunto de direitos e deveres que se chama sociedade conjugal. O direito prevê, ainda, porque expressamente não houve revogação disso, e desde 77, que é possível romper esse vínculo interno sem, no entanto, atingir o externo. Ou seja, é possível romper a sociedade conjugal sem desfazer o vínculo matrimonial. É possível fazer com que duas pessoas, embora ainda casadas no papel, não tenham mais entre si dever de fidelidade, de coabitação, de respeito e consideração mútuos e que não mais vigore entre elas nenhuma regra relativa a regime de bens, podendo então cada uma adquirir seus bens individualmente, sem comunicação. Bom, isso é sociedade conjugal. E o instituto que faz com que eu consiga romper a sociedade conjugal é a separação. Só se rompe o vínculo matrimonial em si, esse círculo maior que eu fiz menção, através do divórcio. Então, observe essa primeira colocação que a gente faz aqui, ó. Separação rompe a sociedade conjugal e o divórcio rompe o vínculo matrimonial, ou seja, o casamento em si. A grande discussão, pessoal, é que dá uma olhadinha como era o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal e como ele passou a ser depois da emenda constitucional 66 do ano de 2010. Veja, dizia a Constituição, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a situação de fato por mais de 2 anos. E esse texto era, vocês viram aí do lado esquerdo da tela, era reproduzido no Código Civil, ou seja, o Código Civil traz, os artigos 1571 para frente, como possibilidade de dissolução de sociedade conjugal, a separação e o divórcio. E especifica que a separação ela poderia acontecer como sanção, artigo 1572, quando você, cônjuge, imputa responsabilidade ao outro, descumprimento a um dos deveres do casamento, como, por exemplo, a infidelidade, para que o juiz rompa a sociedade conjugal, independentemente do prazo que você já se encontra casado. Essa é chamada separação, sanção. Também o Código Civil prevê, no mesmo 1572, mas no parágrafo 2º, uma outra modalidade de separação, que a doutrina chamava, até estranhamente, né, de separação remédio. Olha só o que está escrito aqui no Código. Ó. Toda vez que um dos cônjuges estiver acometido de uma doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos, essa enfermidade tenha sido reconhecida como de cura improvável. Ou seja, o cônjuge que não está doente poderia pedir o rompimento da sociedade conjugal para que ele não fosse mais obrigado a ficar cuidando do outro. Então, quer dizer, essa nomenclatura de separação remédio é um remédio para quem não está doente, né? Estranho, porque para quem está doente a situação só piora, né? Quando o cônjuge o abandona, né, com o permissivo legal que existia aí. A terceira espécie de separação é a chamada separação falência.
em que não havia necessidade de colocar culpa no outro cônjuge. Bastava dizer, olha, não queremos mais ficar casados porque não deu certo. Acontece que para fazer isso, a famosa incompatibilidade de gêmeos, o Código Civil, no artigo 1574, estabelecia que a separação só poderia ser concedida para os cônjuges que já fossem casados há pelo menos um ano. Ou seja, existia um tempo mínimo, que era como um test drive do casamento, né, para usar uma expressão simples, em que as pessoas tinham que ficar casadas pelo menos um ano para ver se dava certo. E só depois de um ano que elas podiam dizer que não dava certo. E aí partir para o rompimento da sociedade conjugal. Mas mesmo assim, qualquer uma dessas hipóteses, pessoal, elas dissolveriam a sociedade conjugal, mas continuariam casadas, o que significa dizer que, embora não tivessem mais que respeitar, né, os regimes inerentes ao casamento, respeitar as regras, os deveres e também relativas aos regimes de bens, elas não podiam contrair um novo casamento, até que convertessem essa separação em divórcio. Aí a dicotomia, a necessidade de duas coisas para se atingir o objetivo de romper o vínculo matrimonial. Também o Código Civil permitia que o divórcio fosse direto se as partes comprovassem que já estavam separadas de fato, ou seja, já não estavam mais vivendo como um casal, há mais de 2 anos. Então, ao invés de esperar um ano para entrar com a separação e depois converter o divórcio, para converter a separação em divórcio, o Código Civil exige mais um ano. Então, concedida a separação por qualquer dos motivos que eu elenquei anteriormente, o casal deveria aguardar mais um ano, pelo menos, para conseguir converter em divórcio. De novo, era aí um prazo dado para o Código para que as partes tentassem se reconciliar, para que verificassem se realmente o rompimento do vínculo matrimonial era a melhor saída ou se elas poderiam voltar ao estado de casado através do que a gente chama de reconciliação ou restabelecimento da sociedade conjugal, certo? Portanto, eu tinha que esperar um ano para poder pedir a separação e pelo menos mais um para poder pedir o divórcio, isso se eu não fosse colocar a culpa no outro cônjuge, né? Aí não precisava esperar esse primeiro um ano, mas tinha que esperar um ano pelo menos depois para converter isso em divórcio. No entanto, era possível, supondo que o tempo mínimo seria de 2 anos para separar e converter em divórcio, era possível pedir o divórcio direto se há pelo menos 2 anos o casal já estivesse separado de fato. O que pressupõe um relacionamento de mais de 2 anos, né? Porque é preciso casar primeiro, tentar ficar junto, para depois se separar de fato. Um dia que seja, mas era preciso ter então mais de 2 anos de casamento, só que com 2 de separação de fato para poder pedir o divórcio na forma direta. É isso que o Código Civil previa. Aliás, prevê até hoje, porque ele não foi revogado expressamente. Se vocês pegarem o Código Civil de vocês aí, o Vademecum aí, nos artigos 1572, 3 e 4, vão ver que ele continua falando tudo que eu acabei de dizer aqui para vocês. Ok? Muito bem. Aí veio a emenda 66. E como vocês estão observando, vou voltar para a tela lá agora. O que é que dizia a Constituição Federal? Ela fazia menção a tudo isso que eu acabei de explicar que está no Código Civil. O divórcio por conversão, depois de uma separação prévia, nos casos expressos em lei, ou seja, separação sanção, separação remédio. Ou, no caso da separação falência, ou o divórcio direto se comprovada de separação de fato por mais de 2 anos. Era o que estava na Constituição Federal, uma reprodução daquilo que eu encontrava no Código Civil. Vem o legislador, através da emenda 66, que nós sabemos teve o seu processo de criação capitaneado pelo IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tinha a intenção, e isso está na justificativa do projeto apresentado, extinguir o Instituto da Separação, por entender que essa burocracia não era benéfica, às partes apenas atrapalhava, o que na prática realmente a gente observava muito, né? Para as partes poderem se separar mais rapidamente, elas tinham que colocar a culpa no outro, fazer a famosa lavação de roupa suja, né? Trazendo para o juiz as brigas do casal, para que o juiz diga se alguém tem culpa ou não tem. E se tinha um extremo absurdo de numa ação de separação, sanção, em que um cônjuge imputava ao outro cometimento de adultério para, com base nisso, pedir o rompimento da sociedade conjugal. Se ele não provasse o adultério, o juiz teria que julgar essa ação improcedente e, de consequência, manter as pessoas casadas, manter a sociedade conjugal válida. Então, olha que coisa absurda, né? Se eu não conseguisse provar o que eu alegava contra o meu cônjuge, eu continuava casado com ele. O juiz não podia decretar o divórcio, menos ainda, não podia decretar sequer a separação, que dirá o divórcio direto dessas partes. O que era um absurdo, né? Quer dizer, o divórcio, gente, tem que ser entendido, o direito de se divorciar ou de se separar tem que ser entendido como um direito que é das partes, né? Um direito que a pessoa tem. Ela tem, como a gente disse, em relação ao casamento, ela tem a liberdade de contrair ou não contrair o casamento, tem a liberdade de escolher o cônjuge, de escolher o regime de bens, exceto algumas situações, e tem a liberdade de também se divorciar quando
entender que é o caso. Não é preciso que ela esteja sofrendo agressões físicas, sevícias, agressões psicológicas, para daí pedir o divórcio, tendo que comprovar que está sendo agredida, que era o que acontecia antes, né? Para poder pedir a separação. Com a ideia de acabar com tudo isso e desburocratizar o procedimento de obtenção do divórcio, a emenda 66 alterou o parágrafo 6º do artigo 226. Vejam aí agora do lado direito da tela como é que ficou a redação. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Se você comparar com o que está do lado, vai observar que se apagou tudo que vinha depois da vírgula, né? Da palavra divórcio tinha uma vírgula, e aí fazia-se a menção a todos os casos previstos no Código Civil. Isso foi retirado do texto constitucional. Agora a pergunta que eu faço, mantendo um pouquinho mais essa tela aí para vocês outra vez olharem e compararem um com o outro. Essa alteração tornou esse texto constitucional incompatível com o Código Civil? E por que eu faço essa pergunta? Porque nós estudamos, no começo da faculdade de Direito, quando nós estudamos a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se revoga a lei de duas formas. Ou expressamente, isso quer dizer, a nova lei diz expressamente, fica revogada a lei número tal, ou fica revogado o artigo tal e tal da lei número tal, ou tacitamente, que é quando a nova norma for, em seu teor, total ou parcialmente, incompatível com a norma anterior. E aí a norma posterior revoga a anterior. Ora, o que o Código Civil diz? Dizia, continua dizendo. Vamos lá, artigo 1571, caput. E depois o 1571, parágrafo 1º, né? O caput fala que a sociedade conjugal pode ser dissolvida pela separação, pelo divórcio ou pela morte. Mas o parágrafo 1º diz que o casamento válido só se dissolve pelo divórcio ou pela morte, mandando aqui aplicar a presunção de morte para o ausente. Afora a colocação da morte, que não aparece na Constituição Federal, o que a gente tem no Código Civil, será que é incompatível com o que está agora na Constituição, depois da emenda 66? A Constituição diz que o casamento válido só se dissolve pelo divórcio. O Código Civil diz que o casamento válido só se dissolve pelo divórcio ou pela morte. Separação nunca dissolveu o casamento. Dissolvia sociedade conjugal. É o que está escrito no Código Civil. Então, o texto do Código Civil é incompatível com a Constituição após a emenda 66? A emenda 66 expressamente não revogou os artigos do Código Civil. Não está escrito lá na emenda. Revogam-se os artigos 1572 a 1501 a 1576 do Código Civil. Isso não está escrito. Então, a revogação expressa não houve. Houve tácita? A incompatibilidade entre os dois sistemas? Não me parece que haja, né? O que diz a Constituição é a mesma coisa que diz o Código. Então, também não teve revogação tácita. Acontece que, com a entrada em vigor aí da emenda, justamente porque a intenção dos autores da emenda era, sim, extinguir o Instituto da Separação, começou uma larga discussão doutrinária e jurisprudencial sobre ter ou não ter a separação sido extirpada do ordenamento jurídico brasileiro. Muitos juízes, pessoal, começaram a extinguir as ações de separação que estavam em andamento, por entender que não havia mais fundamento jurídico, ou abrir prazo para as partes dizerem se elas queriam converter aquele pedido em divórcio antes de extinguir a ação, que me parecia um pouco mais lógico do que extinguir de cara, né? E outros juízes mantiveram os processos de separação tramitando normalmente. Porque se criaram ao todo 4 teorias doutrinárias, linhas doutrinárias, para discutir os efeitos da emenda 66. E eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas consequências, algumas manifestações práticas que levaram à interpretação que acabou prevalecendo e prevalece até hoje. Começando pelas duas associações do extrajudicial, a ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, que tinha que se manifestar, porque onde é que eu averbo, né, porque não se registra, mas se averba um divórcio e uma separação? No cartório de registro civil. Então, as associações de classe analisaram e disseram, olha, oficiais de registro civil podem continuar procedendo à averbação de separação, assim como de divórcio. Sejam essas separações ou divórcios oriundas de mandados judiciais ou de escrituras públicas. Da mesma maneira, o Colégio Notarial do Brasil, que é a Associação de Classe dos Tabeliães de Notas, eu aqui, obviamente, estou citando os enunciados das duas entidades de classe das seccionais paulistas, né, do Estado de São Paulo. Mas esse foi o entendimento praticamente de todas no Brasil, né? Veja aí, ó, o Colégio Notarial dizendo, para a lavratura da escritura de divórcio, não tem mais que ser exigido o lapso temporal, divórcio direto, de 2 anos de separação de fato, desde que os outros requisitos estejam respeitados. Para lavrar a escritura de separação consensual, observa-se o prazo, aqui ele mantinha o prazo de 1 ano, né? Mas não há mais prazo para converter isso em divórcio e não há referência
a separação judicial ou extrajudicial na emenda 66. Então, as duas entidades de classe disseram, olha, continua existindo separação, sim. Pode continuar aí você, tabelião, fazendo escritura de separação, pode você, registrador de civil, continuar registrando, averbando mandados ou escrituras de separação, se você receber, para registrar aí no registro de casamento, para anotar, né, averbar, melhor dizendo, nos registros de casamento que você tiver. Então, as duas principais associações de classe se manifestaram no sentido de que continuavam existindo as duas coisas. Aí se provocou o CNJ. Por que se provocou o CNJ, pessoal? Porque separações e divórcios, elas passaram a poder ser realizadas também na via extrajudicial, ou seja, através de escrituras públicas em cartórios de notas, com o advento da Lei 11.441 de 2007, que eu citei aí na tela que vocês viram agora há pouco. Essa lei criou a hipótese de escrituras ou de separações e divórcios extrajudiciais. Antes, tudo tinha que correr no fórum. Mesmo que houvesse consenso, mesmo que o casal não tivesse filhos, mesmo que o casal não tivesse bens para partilhar, tinha que se socorrer do Poder Judiciário. Tinha que entrar com uma ação consensual, em que o juiz simplesmente marcava uma audiência para ouvir as partes separadamente, depois em conjunto, e se elas manifestassem o mesmo desejo, ele homologava essa separação, divórcio, e mandava, então, né, expedia aí um mandato para que os cartórios fizessem as averbações. Quer dizer, perdia-se um tempo bem grande, às vezes passava de um ano, para conseguir encaixar essas audiências na pauta do juiz, só para ele ouvir das partes aquilo que elas já tinham dito através dos seus advogados na petição, sem discutir absolutamente nada. E essa lei que eu mencionei agora há pouco, pessoal, trouxe, que depois foi reverberado em várias outras decisões e procedimentos que também foram permitidos aí para o extrajudicial, né? Essa lei trouxe a ideia da desjudicialização de procedimentos. Permitiu que nós consigamos fazer na via extrajudicial várias coisas que antes tinham que ser na via judicial, mesmo quando não tem litígio, quando as partes estão em acordo, quando elas são maiores, são capazes. Então hoje eu posso fazer separação, divórcio, inventário, até usucapião na via extrajudicial, né, entre outras coisas. Sempre reconhecimentos de paternidade, sempre que as partes forem maiores, capazes, estiverem todas de acordo. Para que provocar o judiciário quando as partes estão de acordo e não há nada a ser discutido, há apenas uma ideia homologatória do juiz, né? Muito bem. Quando a lei entrou em vigor, pouco tempo depois o CNJ regulamentou a forma de lavratura dessas escrituras, através da Resolução 35. E, quando houve a modificação pela emenda 66, o mesmo IBDFAN provocou o CNJ para retirar dessa Resolução 35 todos os artigos que faziam menção à separação, com uma justificativa de que esse instituto teria sido extinto. Mas olha aí qual foi a decisão do CNJ, na parte de baixo da tela. Está aí o número do pedido de providências, para quem eventualmente quiser no site do CNJ baixar a íntegra dessa decisão. Mesmo com o advento da emenda 66, persistem diferenças entre divórcio e separação. E aí o CNJ acaba respondendo a pergunta que se faz hoje. Bom, professor, se ainda existe separação e se existe divórcio, mas o divórcio hoje pode ser feito de forma direta, sem uma prévia separação, por que alguém iria se separar? Olha o que diz o CNJ aí. Porque existe diferença de efeitos entre uma coisa e outra. A separação permite a reconciliação, permite a manutenção da situação jurídica de casado, enquanto que o divórcio não. As partes podem se socorrer da separação quando elas não têm certeza absoluta que querem romper o vínculo matrimonial, quando querem dar um tempo, digamos assim, né, retirando os efeitos legais que o casamento gera entre elas, mas sem ainda dissolver o vínculo matrimonial. Elas querem deixar a possibilidade viva de se reconciliarem. Ao passo que se elas tivessem se divorciado e depois elas voltassem a se relacionar, elas teriam que habilitar um novo casamento, aguardar todo aquele prazo de habilitação, apresentar toda a documentação e começar tudo outra vez. Que não é o que deve acontecer, né, no caso de uma separação, não é o que acontece no caso de uma separação. Tá certo? Muito bem. Por isso, a possibilidade da manutenção da separação, embora seja uma via opcional das partes. O que prevaleceu, então, pessoal, foi a ideia de que a separação continua existindo, assim como o divórcio. No entanto, não é mais obrigatório se separar para depois converter isso em divórcio. Não existe mais prazo mínimo para pedir o divórcio e nem prazo mínimo para pedir a separação. As pessoas podem se casar num dia, podem se divorciar no outro. Com esse entendimento, se fez o quê? Se desburocratizou o divórcio, né? As partes conseguem atingir o divórcio de uma maneira muito simples, sem, no entanto, retirar completamente a validade da separação
do direito brasileiro. É claro que você esvazia, né, a necessidade de separação, e os números de separações após a emenda são muito pequenos, né, quase que inexistentes. Mas está lá no Código Civil, não foi revogado expressamente, e tem alguma lógica sistêmica que continua existindo. Veja, foi isso que entendeu aí o Conselho da Justiça Federal, na 5ª Jornada de Direito Civil. São, ao todo, 4 enunciados que foram aprovados, e todos eles fazem menção à existência ainda da separação. Mas dizem claramente que não haveria mais prazos entre casamento e separação, entre separação e conversão e divórcio, ou até para o divórcio direto. Né? Os enunciados aí 515 e 17, principalmente, falam isso de maneira clara. E para não deixar mais dúvida nenhuma, pessoal, quando o CPC atual entrou em vigor, veja, ele foi aprovado em 2015 e entrou em vigor em 2016. E em vários artigos ele faz menção ao Instituto da Separação, deixando claro que ainda existe separação no direito brasileiro. Está lá no CPC, né, de maneira que o legislador deixa claro que ele entendeu, mesmo com a emenda que ele mesmo aprovou, lá de 2010, que não foi extinto o Instituto da Separação, não deixou de existir. Houve sim uma série de alterações que são muito importantes, como a diminuição dos prazos, mas que continua existindo separação, claramente continua. Ok? Então vamos falar agora, pessoal, das hipóteses de separação e de divórcio. Primeiro eu vou falar das hipóteses judiciais, para depois falar do procedimento extrajudicial. E aí eu vou falar, obviamente, dos procedimentos, tanto para separação como para divórcio, porque são iguais, né? Os procedimentos, tanto judicial quanto extra, eles são exatamente iguais, os requisitos e a maneira de fazer. O que é diferente? A separação, me parece hoje, não mais demanda a prova de culpa da outra parte. Como não há mais prazo para pedir a separação, eu posso me casar num dia e pedir a separação do outro, não existe sentido de querer colocar a culpa no outro. Lembra que eu falei que nós tínhamos separação sanção, que é aquela em que eu coloco a culpa no meu cônjuge, tento provar que ele descumpriu um dever do casamento, e para essa separação não precisava esperar um ano de casamento para entrar com esse pedido, enquanto que a separação falência, que é aquela em que eu dizia apenas que o casamento não deu certo, só podia ser pedida depois de um ano de casados. Ora, se não tem mais prazo para pedir a separação em qualquer das suas modalidades, que lógica há em ter que justificar o pedido? Nenhuma. Por isso que o que tem prevalecido o entendimento é de que não existe mais necessidade de prova da culpa do outro cônjuge para a obtenção de separação de divórcio. Concordo aqui com o professor Flávio Tartucci no sentido, e outros doutrinadores, Pablo Stoss, no sentido de que sendo Veloso, não desapareceu a possibilidade de prova da culpa dentro de uma ação de divórcio ou de separação. Ela ainda existe para 2 finalidades especificamente. A questão de alimentos, porque tem um artigo do Código Civil que limita o valor dos alimentos quando comprovada a culpa do cônjuge que necessita na separação no divórcio, e também uma questão relativa à utilização do nome, que são os únicos 2 artigos ainda que falam de culpa. Além, evidentemente, da possibilidade de você pleitear perdas e danos, aí, danos morais, por exemplo, né, por conta do descumprimento desse dever conjugal. Mas é bom lembrar que não é o puro e simples descumprimento do dever conjugal que gera dano moral. Não é porque meu cônjuge foi infiel que eu posso pedir uma indenização por danos morais. Eu preciso provar que isso gerou vexame, humilhação, públicas, principalmente. O simples descumprimento do dever de fidelidade, esse é o entendimento da jurisprudência no Brasil atualmente, não gera direito a dano moral. Mas eu posso discutir essa eventualidade e, portanto, aí sim eu posso, nessa ação indenizatória, colocar a culpa de novo, né, discutir a culpa do indivíduo. Mas eu não posso fazer isso, ou não preciso fazer isso, para obter o divórcio, para obter a separação. Tá ok? Bom, a separação ou o divórcio podem ser feitos na forma judicial em 2 situações. Ou quando ele é litigioso, ou seja, se o pedido for feito só por uma das partes, obrigatoriamente, vejam aí, tem que ser judicial. Porque um dos requisitos para se buscar a via extrajudicial é que haja consenso entre os 2 separandos ou divorciandos. Então, se eles estiverem de acordo com relação a tudo, divisão dos bens, se houver bens e assim por diante, né, retomado ou não do nome do solteiro e assim por diante, pensão alimentícia entre eles, é possível recorrer à via extrajudicial, desde que eles não tenham filhos incapazes, comuns ou nascituros. Então, a via judicial se torna obrigatória se o casal tem filhos menores ou incapazes, ou nascituros, ou se não há acordo entre eles. Então, não havendo acordo, separação ou divórcio litigiosos, que obrigatoriamente tem que ocorrer na via judicial. Havendo acordo, mas havendo filhos menores ou nascituros, separação e divórcio judiciais, mas podem ser consensuais.
Nesse caso, serão consensuais. Não havendo consenso, mas não havendo filhos menores ou incapazes, apenas porque não houve consenso, o pedido é feito na maneira litigiosa só porque não tem acordo, né? E não porque eles não têm aí filhos. Então, o judicial, ele é uma obrigatoriedade, ele é obrigatório, a via judicial é obrigatória, seja para separação, seja para o divórcio. Se o casal tiver filhos comuns que sejam incapazes ou nascituros, que significa dizer, se a mulher estiver grávida do seu marido, aí obrigatoriamente tem que ser feita a separação, divórcio, tem que ser feita na via judicial. É importante que o tabelião, inclusive, se nós estivermos falando de uma via extrajudicial, para poder fazer na via extrajudicial, como a gente vai explicar, coloque na escritura que a mulher não se encontra grávida, né? Daí cumprido o requisito, como a gente vai falar mais adiante. Se ela estiver grávida do marido, né, obrigatoriamente tem que ser feita a separação e divórcio na via judiciais. Por quê? Porque há que se analisar as questões relativas à guarda desse filho que já nasceu ou vai nascer, alimentos, né, e assim por diante. E tudo isso tem que ter a manifestação do Ministério Público. É bom colocar aqui, gente, eu coloco na tela seguinte, né, que mesmo que essas questões existam, hoje se entende que é possível recorrer-se à via extrajudicial, mesmo havendo filhos menores ou incapazes, se as questões relativas a esses filhos menores ou incapazes já tiverem sido decididas judicialmente. Explico. O casal ingressou com uma ação de guarda, visitação e alimentos, mas não se divorciou. Resolvidas essas questões, o casal pode fazer o divórcio por escritura pública, porque as questões que impediriam a escritura pública já estão decididas por um juiz, ok? Mas a gente vai falar mais para frente quando a gente voltar para a via extrajudicial. De toda forma, né, temos aí então as hipóteses em que a separação e o divórcio deveriam ser judiciais. Se o casal possui filhos menores ou incapazes, ou nascituros, ou se não houver acordo entre eles. Aí, no primeiro caso, se houver consenso, o pedido é consensual. No segundo caso, se não houver, é litigioso. Trata-se de ação personalíssima. Só o próprio cônjuge pode entrar com a ação. Evidente que se um deles estiver sob curatela, né, por isso incapaz, aí o curador pode propor ação, ou seu ascendente, ou irmão, ou quem represente legalmente esse cônjuge poderá fazer. O novo CPC, pessoal, trouxe um capítulo específico para falar de ações de família e criou um procedimento especial para separações ou divórcios, coisa que nós não tínhamos no Código Civil anterior, e por isso usávamos uma lei antiga que tinha a disciplina em processos relativos a isso. Hoje, o CPC disciplina a separação e divórcio litigiosos entre os artigos 693 e 699, e disciplina o consensual, onde o juiz só homologa a petição feita pelas partes, entre os artigos 731 e 734. Inclusive no 733 é onde ele diz que pode ser feito na via extrajudicial, observados certos requisitos. Então, o CPC hoje disciplina tanto o procedimento judicial como o extrajudicial, e disciplina o judicial litigioso e disciplina o judicial consensual em artigos separados. Bom, essa ação pode ser acumulada com pedido de alimentos, de guarda, regulamentação de visita, partilha de bens, enfim, tudo aquilo que corresponde ao rompimento do vínculo matrimonial ou da sociedade conjugal. E aqui é importante falar qual for o competente para entrar com essa ação, para propor ação de separação de divórcio. Pessoal, o Código de Processo Civil atual mudou a regra que estava no anterior. A regra vinculada à mulher, né? E aí, igualdade entre homem e mulher, se criaram aqui 3 regras que são uma supletiva da outra, né? No artigo que agora é o 53 do atual CPC. Essa regra estava anteriormente no 100, né? Do CPC anterior. No artigo atual está no artigo 53. Primeiro, será foro competente de domicílio do guardião de filho incapaz. O casal, então, promoveu ação de separação ou de divórcio porque tem um filho incapaz. Aquele que estiver com a guarda, e aqui entenda-se guarda, ainda que seja apenas informal, que estiver com o filho incapaz, é no seu domicílio que a ação deve ser proposta. Se não tiver filho incapaz, aí o último domicílio do casal passa a ser o foro competente para a propositura da ação. O casal não tem filhos, recorreu ao judiciário porque não há consenso entre eles ou porque decidiram recorrer mesmo havendo consenso. A ação tem que ser proposta onde foi o último domicílio do casal. Agora, se nenhum dos dois continua residindo na mesma cidade em que era o domicílio do casal, não faz sentido promover a ação numa cidade em que nenhum dos dois mora, e aí os dois vão ter que se deslocar para lá para as eventuais audiências. Então aí
Terceira regra, o foro competente passa a ser de domicílio do réu, no caso, né, de nenhum dos dois mais residir no antigo domicílio do casal. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou usar nomes de cidades aqui do estado de São Paulo, que o casal residia em São Paulo, capital. Quando eles se divorciam e não têm filhos incapazes, menores ou incapazes, quando eles se divorciam, cada um vai morar num lugar. O marido passa a residir na cidade de São José do Rio Preto e a mulher passa a residir na cidade de Catanduva, onde a ação deveria ser proposta. Se a ação for proposta pelo marido, ele deve propor em São José do Rio Preto, onde o réu, a ré, que seria a mulher, reside, em Catanduva, desculpa, que é onde a mulher reside. Se a mulher é que vai propor a ação, ela deve propor em São José do Rio Preto, que é onde o marido, que nesse caso seria o réu, reside. Ok? Deu para entender? Então, regra, primeiro, o casal tem filhos menores incapazes, então a ação deve ser movida onde o filho menor incapaz reside. Não tem filho menor incapaz, onde foi o último domicílio do casal. Nenhum dos dois continua morando no mesmo local, na mesma cidade, na mesma comarca, então a ação tem que ser movida na cidade onde hoje reside aquele que vai ser o réu. Ou seja, não o que propõe a ação, mas o contra quem a ação será proposta. Ok? Essas são as regras que hoje o nosso CPC traz sobre competência. Pessoal, eu gosto sempre de citar aqui o meu amigo Renato Montans, que tem aí o seu Manual de Direito Processual Civil, que é uma das obras mais vendidas atualmente, que diz que esse capítulo novo do CPC, sobre as ações de família, trata o procedimento de uma maneira como ele não era tratado antes. Hoje nós temos um procedimento próprio para resolver conflitos no âmbito do direito de família. E como esse procedimento funciona? O CPC prioriza soluções chamadas de alternativas de solução, as soluções alternativas de conflitos, ou seja, a forma consensual, inclusive determinando que, se for o caso, participem profissionais de áreas outras, ou seja, o atendimento multidisciplinar desse casal. O que o juiz deve fazer, desde o começo, é remeter as partes à mediação ou conciliação. Hoje é até difícil a gente conseguir assistir uma audiência, por exemplo, de instrução numa vara de família, porque normalmente as ações são resolvidas na mediação e na conciliação. Mais especificamente até em mediação, porque se trata aqui de uma família, né? Onde poderia o mediador ouvir cada parte, entender os problemas delas e daí começar então a ajudá-los a resolver as questões que envolvem o casal. De forma então que o procedimento o juiz sempre deve encaminhar essas partes para uma sessão de mediação ou de conciliação, para que as próprias partes resolvam o seu problema, né? O cerne de fazer uma mediação ou conciliação, eu não vou aqui explicar exatamente a diferença entre ambos por conta do tempo, mas a gente chama de mediação o processo em que você, na qualidade de mediador, apenas ouve as partes para que elas resolvam o problema entre si, e chamamos de conciliação aquela em que você também ouve as partes, mas você, na qualidade de conciliador, sugere soluções para aquele problema. Se indica a conciliação quando entre as partes não existe nenhum tipo de conhecimento ou relação prévia, né? Como não tem relação prévia, você vai ouvir as duas partes, tentar fazê-las conversarem um pouquinho, aí você vai induzi-las a chegar a um acordo, induzir no bom sentido, a chegar a um acordo. Agora, se elas têm um relacionamento prévio, que é o que acontece com uma família, numa relação de família, é importante que você tente ouvi-las separadamente, até para retirar dessas pessoas a animosidade que normalmente elas trazem para uma ação de divórcio ou de separação. É comum, as partes estão discutindo divisão de bens, e mais do que tudo, elas estão ali porque um relacionamento que tinha a base no afeto não deu certo. Talvez porque houve traição, talvez porque houve desrespeito, houve agressão. Então é preciso que toda animosidade fique do lado de fora, para que se consiga chegar a um consenso. Principalmente quando há filhos menores envolvidos ali, e muitas vezes as partes, para se machucarem, acabam machucando a criança que está no meio, acabam usando a criança instintivamente para tentar atingir o outro, quando na verdade estão atingindo a criança que existe entre eles ali, né? E aí cabe o papel do mediador, do conciliador, é fazer com que elas entendam exatamente isso, que elas têm que resolver o problema entre ambas, obviamente, mas que elas não vão deixar de ser pais daquela criança, e portanto elas têm que ter um mínimo de convivência sadia, pelo menos na presença dessa criança, né? Para que a criança cresça de maneira saudável e não tenha problemas futuros. Enfim, é importante essa conversa, esse tratamento, que é importante que seja feito não por um juiz de direito, não dentro do ambiente forense, porque isso intimida as partes, né? Mas sim num ambiente mais acolhedor e por pessoas preparadas, que são os mediadores ou conciliadores, para fazerem com que as partes entendam
e consigam colocar para fora o que realmente as incomoda para se chegar ao consenso. É muito importante esse procedimento prévio e tem se observado em algumas cidades do interior de São Paulo mais de 80% de solução de conflitos desse jeito, em que você nem chega à presença do juiz, as partes não chegam à presença do juiz, o juiz só vai homologar isso, ação proposta, o juiz encaminha aqui no estado de São Paulo para os CEJUSCs, né, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, onde um conciliador ou mediador vai atender essas partes e vai tentar chegar a um consenso. Se houver consenso, o termo de conciliação entre eles vai ser homologado pelo juiz e é um título executivo, né? Essa é a ideia do novo CPC, não só nas ações de família, mas principalmente nelas, tá ok? De maneira, então, gente, veja aí, se não houver acordo, aliás, antes disso, só para vocês entenderem o processo, nas ações de separação e divórcio, ao receber a petição, e claro, analisando se é o caso de alguma tutela provisória, como por exemplo, pode ser o caso, especifica isso o Código Civil, de separação de fato, né? O juiz pode, no começo, já determinar a separação de fato, principalmente quando houver, eventualmente, alguma agressão, pode determinar que alguém saia da casa, né, no início da discussão, para evitar que os problemas aumentem, né, piorem, antes que se determine a separação de divórcio. Mas, ao ordenar a citação do réu, o juiz ordena para que ele compareça numa audiência de mediação e conciliação. Que, na verdade, nem é uma audiência, porque não tem a presença do juiz. Ou seja, o indivíduo não está sendo intimado para contestar o pedido do autor. Não está sendo intimado para apresentar provas. Ele está sendo intimado para comparecer numa tentativa de conciliação ou mediação, né? O mandado não pode ter cópia da petição inicial. O mandado só pode ter as informações principais para que a pessoa saiba que tem que comparecer para tentar resolver o problema. E por que não colocar cópia da petição inicial? Porque é comum na petição inicial o advogado carregar tinta, no sentido de falar mal da outra parte para dar razão ao seu cliente na separação. E isso não é uma crítica aos advogados, não, pessoal. Isso é algo que é comum e necessário até certo ponto em processo de separação e divórcio, porque você apresenta ao juiz, né, a razão de estar pedindo a separação, ainda que você não esteja imputando, né, ao outro cônjuge o cometimento de seja lá o que for, mas é evidente que você tem que dar um colorido às suas palavras para deixar claro que você que não existe mais possibilidade de reconciliação, né? Então pode acontecer de algumas palavras serem proferidas aí nessa petição inicial contra a figura do outro cônjuge. E se ele lê essa petição antes de qualquer coisa, pode ser que ele já aumente a animosidade que ele já tinha ou crie uma animosidade que talvez não existisse ainda entre as partes. E isso prejudica o consenso. É por isso que, para evitar a criação de animosidades ou o aumento de uma animosidade que já existia, não há cópia da petição inicial nessa intimação, nessa citação feita inicialmente. Há apenas a data e o horário da audiência, ele sabe que é para conciliação em relação à separação e divórcio, mas só isso. Nessa sessão, que pode ser dividida em tantas quantas forem necessárias, vai se tentar viabilizar, então, a solução consensual. Só se não tiver acordo, gente, depois de tanto tempo que for necessário para tentar resolver, é que o juiz então, vai abrir o prazo de 15 dias para o réu apresentar a contestação, e daí por diante a ação vai seguir o procedimento comum, né, em que o indivíduo vai apresentar a contestação, as provas que quer produzir, pedir para ouvir testemunhas, marcar perícia, se for o caso, social, enfim. Aí a ação vai prosseguir o rito comum do Código de Processo Civil. Mas perceba que a tentativa é resolver antes de ter que seguir o rito comum do Código de Processo Civil. E como eu disse, há índices muito grandes de conciliação em alguns locais do nosso país que demonstram que esse novo procedimento ele é muito bem-vindo e tem funcionado, né? Onde, claro, há estrutura do Poder Judiciário para que isso aconteça de maneira apropriada, né? Esse é o grande problema do nosso país, pelas dimensões que ele tem, de haver no Brasil inteiro, em todos os fóruns, né, em todas as estruturas do Judiciário, haver salas específicas para conciliação, haver órgãos que fiquem fora do tribunal, né, para que as pessoas cheguem com uma animosidade menor e sejam bem recebidas por pessoas também preparadas para isso. Tá ok? Muito bem. A sentença, que vai decretar a separação ou divórcio, põe fim aos termos, né, aos deveres aí existentes entre as partes, homologa ou decreta, homologa-se consensual ou decreta quando litigioso o divórcio, dissolvendo o vínculo matrimonial, e aí, se for divórcio, permite que as partes contraiam um novo casamento. Esta sentença é encaminhada ao juiz, ao registro civil, onde o casamento foi realizado, ao oficial de registro civil, para que ele faça as necessárias averbações.
É importante lembrar aqui que hoje, muitas vezes, os juízes já têm antecipadamente colocado nas sentenças que elas têm força de mandato, né? As partes já desistem de eventual prazo recursal que teriam e já temos ali a homologação do divórcio valendo para efeito de registro em cartório imediatamente. Senão tem que se esperar o trânsito em julgado dessa sentença, né? A não propositura de recurso, porque eventual recurso teria efeito suspensivo, e teria que se aguardar a decisão recursal. Mas, normalmente, as partes desistem do prazo recursal e o trânsito acontece quase que de imediato, o trânsito em julgado, para permitir a verbação no cartório de registro civil, que daí emite uma nova certidão constando o divórcio. É bom lembrar que só vai haver gratuidade nessa verbação do divórcio, na concessão da nova certidão, se o juiz der os benefícios da justiça gratuita da parte, ok? Sendo feito extrajudicialmente, entendo que não há possibilidade porque não tem previsão legal, de gratuidade para a verbação do divórcio ou da separação se ela for feita por escritura pública, né? Apenas se ela tiver sido feita judicialmente, como é o caso que nós estamos tratando agora, falando do procedimento judicial. Ok, pessoal? Essa é a maneira hoje, então, de se resolver separação e divórcio na via judicial. Se discute culpa, o juiz vai entrar no mérito da questão? Não. Como vocês observaram, dificilmente o juiz vai entrar na discussão. A questão deve ser decidida pelas próprias partes em conciliação ou em mediação. Recomendo que procurem, façam leitura sobre mediação e conciliação, que são duas coisas extremamente importantes hoje e que são o cerne do processo civil atual. Esse é o direito do futuro. Toda ação civil vai começar, ou antes que ela comece, se fará uma sessão prévia de tentativa de mediação e conciliação. Esse é o futuro, mais que o futuro, essa é a realidade dos dias de hoje. Muito bem, vamos passar agora então, pessoal, para a separação e divórcio extrajudiciais, para a parte final da aula. Como eu já disse antes, a lavratura de escritura pública ela é opcional, e é opcional mesmo se houver consenso entre as partes. Elas podem, mesmo havendo consenso entre elas, e mesmo que elas não tenham filhos menores, optar por entrar com o processo na justiça, ao invés de resolver em cartório. Por quê? Primeiro, porque judicialmente elas podem pedir assistência judiciária gratuita. Segundo, porque eventualmente podem não ter condições de contratar um advogado, e aí a gente sabe que a nomeação aqui no estado de São Paulo de um defensor público, o defensor público não comparece a um cartório para fazer uma escritura de divórcio, ele promove a ação. Então, não dá para impedir a propositura dessa ação, até por conta do artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 35, que está aí na tela, que trata do princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, ou seja, permite que questões sejam remetidas ao Judiciário, lesões a direitos, enfim, em qualquer hipótese, ainda que exista uma via administrativa para resolver o problema. Em qualquer situação, né, gente, isso é a regra geral do direito. As vias administrativas nunca são obrigatórias, né? Elas são opcionais. Muito bem, são opcionais, mas demandam certos requisitos. Eu vou pular a tela aqui, depois eu volto. Quais são os requisitos? Primeiro, está lá a resolução 35 que eu mencionei. A resolução 120, pessoal, de 2010 do CNJ, foi a que alterou o que tinha sido previsto inicialmente quando a emenda 66 entrou em vigor, né? Ela manteve a existência da separação, mas tirou os prazos, tá? Então, foi a alteração, a 120, a resolução 120, ela alterou 35, apenas no que diz respeito aos prazos prévios de separação e de divórcio, que existiam antes, depois da emenda 66, como eu já expliquei para vocês, se pressupõe que não mais existem. Quais são os requisitos? A inexistência de filhos incapazes ou nascituros. Eu vou fazer uma observação aqui, a palavra nascituro só apareceu no CPC, no artigo 733. Não estava nas resoluções do CNJ, nem na 11.441 de 2007. Hoje se entende que é obrigatório que o tabelião perquira, pergunte à parte se ela está grávida, a mulher, e consigne isso no ato. Diga claramente que ela não se apresentou no estado de gravidez. Aqui eu faço uma observação rápida, gente. Não é isso que está escrito literalmente, né? Mas eu não vejo impedimento, e aí falo eu, Gustavo, professor, não vejo impedimento de se fazer uma escritura de separação de divórcio, estando a mulher grávida, se ela declara com a anuência do marido separando aí, etc., né, ou divorciando, que o filho que ela espera não é dele. Porque se eles estão declarando que já estão separados de fato há tanto tempo, ela pode já ter iniciado um outro relacionamento que teria feito de união estável. Então não vejo impedimento aí, embora isso seja ainda discutível, para se fazer uma escritura de divórcio estando a mulher grávida, desde que o filho não seja de quem ela está se divorciando. Né? Porque aí, qual a lógica? Né? A lógica é dizer, se a mulher está grávida, não cabe a via extrajudicial, é porque aí vai nascer uma criança, vai ter que ser discutida a questão de alimentos e etc. e tal. Mas se a criança não é comum ao casal, entre eles não tem que se discutir nada de alimentos, de guarda, de visitação. Ok?
Segundo, que haja consenso entre as partes, que eles estejam de acordo em relação a tudo que está sendo discutido, que estejam assistidos por advogado, mesmo na via extrajudicial é obrigatória a presença do advogado, que pode ser um só, comum para as partes, ou cada uma pode comparecer com o seu advogado. Detalhe importante, não existe competência territorial para a escritura. Falamos do foro competente para o procedimento judicial, mas ele não existe na via extrajudicial. E não existe por quê? Porque no artigo 8º da Lei dos Notários e Registradores, que é a 8.935 de 94, há um princípio segundo o qual é livre a escolha do tabelião pelas partes, porque o tabelião é escolhido como se escolhe um advogado, pela competência desse indivíduo, pelo conhecimento que você tem daquele profissional. Portanto, não importa onde as partes residem, onde estão os seus bens, onde residiu o casal antes, a escritura pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas do país. Ela só tem que ser levada depois para registro no registro civil, onde se efetivou o casamento. Mas a escritura em si pode ser feita em qualquer lugar. E, para realizar o divórcio direto, não é necessária a prévia separação e nem um tempo mínimo de separação de fato. Esses são os requisitos. Se houver bens, é possível fazer? Sim. Aí se faz a partilha da mesma maneira que ela seria feita no caso de um inventário extrajudicial. O tabelião tem que dividir o que é patrimônio individual, o que não é, dentro das regras dos regimes de bens, como a gente estudou na última aula. A depender do regime, ele separa o que é comum, o que vai ser partilhado, do que não vai ser. E faz isso, a declaração de tudo isso na escritura. Volto para a tela anterior só para dizer, não dependem as escrituras de homologação judicial. Saiu com a escritura, a parte já pode procurar o cartório de registro civil para averbar e sair com a sua certidão de casamento com a averbação do divórcio. No meu caso aqui, gente, em que o cartório se situa numa cidade pequena e eu então sou o registrador civil e tabelião, se a pessoa é casada aqui, eu posso lavrar o divórcio na escritura pública e já fazer a averbação no registro de casamento, a pessoa então já sai com as duas coisas, né? Já se realizam os dois trabalhos no mesmo local, no mesmo cartório, claro, havendo aí a competência, no caso do registro civil, ter se dado naquele mesmo local, né? Como pode ocorrer aqui comigo, tá certo? Mesma coisa para levar para o registro de imóveis, para fazer a partilha dos bens, também é título hábil, não há necessidade aí de que se homologue judicialmente. Não há sigilo nas escrituras de separação e divórcio, por ausência específica de previsão legal. É curioso porque o processo judicial é sigiloso, né? Mas o extrajudicial não é, porque as escrituras são públicas, são lavradas em um livro de notas e não há sigilo no conteúdo dessas escrituras. Apesar de ser obrigatória a participação do advogado, é sempre bom lembrar que o tabelião não pode indicar o advogado, porque senão poderia aí ocorrer algo relativo a uma captação de clientela, né, de um para o outro, o que evidentemente é vedado pela legislação, tanto pela Lei dos Notários Registradores, quanto pelo Estatuto da Advocacia, né, que veda esse tipo de situação. Bom, para encerrar, gente, se a partilha de bens não for igual entre os cônjuges, cabe ao tabelião esclarecer se a diferença que está ficando a mais para um dos dois está ficando a título gratuito ou a título oneroso, isto é, se o cônjuge que está ficando com menos está doando a diferença ao outro ou se ele vendeu essa diferença recebendo algum valor por isso. No primeiro caso, incidiria ITCMD, que é o imposto que incide sobre transmissões gratuitas. No segundo caso, sobre essa parte excedente, incidiria ITBI, que é o que incide sobre a transmissão de bens imóveis. Lembrando que se considera o patrimônio do casal como um todo, se considera um bem imóvel, daí a incidência do ITBI, ok? Isso que diz lá o nosso Código Civil. É bom lembrar que alguns municípios, nas suas legislações, elas estabelecem que, mesmo que a partilha seja igual em percentual, se a partilha de bens imóveis for feita de maneira desigual, também haveria incidência do ITBI, que é o Imposto Municipal. Pessoal, isto é absolutamente ilegal, né? Essa cobrança, se prevista, ela não condiz com a realidade. Por quê? Porque o que o casal tem, enquanto casado aqueles bens que são comuns, lembra que na aula passada eles estavam todos dentro de um círculo? É porque esse círculo significa universalidade do patrimônio. E o casal não tem 50% de cada bem. Cada um do casal tem 50% de tudo. Via de consequência, se tudo pode ser dividido por eles, vejam aí a decisão recente aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse tudo pode ser dividido entre eles, atribuindo-se o bem A para um e o B para o outro, só que os valores se equivalem. E se o valor total atribuído a cada um é equivalente, não há excesso de meação, não há que se fala em recolhimento de imposto nenhum, porque ninguém doou nada para o outro, nem vendeu nada para o outro. Eles só dividiram o patrimônio como eles quiseram fazer, da maneira que melhor lhes aprouver. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha ficado claro aí. Na próxima aula a gente volta
com mais novidades sobre direito de família. Grande abraço a todos.